No episódio de hoje do CoffeeCast, os jovens Davi e Camila vão ao parque de diversões com seu amigo Jonatas, que os leva para a Caverna do Dragão. Ao chegarem lá, eles acabam entrando em outra caverna, numa nova dimensão. Neste novo mundo, eles pedem ajuda e só conseguem achar o Grão-Mestre dos Magos, que quer levá-los novamente para o seu mundo. Mas o terrível Adolfo, ditador e vingador do local assustador, os impede de conseguir sair. E agora, sociedade, o que acontecerá com os jovens garotos? Davi e Camila, cuidado, isso pode dar errado. E aí galera, sejam bem-vindos para a gravação de mais uma edição do CoffeeCast. Esse que é o melhor podcast da sociedade, reunindo um time de CoffeeCasters hoje para a gente falar de Nostalgia. Uma das animações da década de 80 vai ser reprisada, então não tem spoilers, não dá para chamar de spoilers de uma animação da década de 80. Vamos reunir o time hoje para a gente falar sobre uma animação muito querida no Brasil, Caverna do Dragão. Queria que você se apresentasse para o ouvinte. Que é o Davi Cardoso, o seu Darmei. Fala galera, eu sou o Robson Matheus, o eterno estagiário. De volta, hein? Camila Almeida, Alerquim, eu não tenho frase. Tá certo. Aqui é o Hate Hacker e eu sempre achei que todo episódio era repetido. Bom dia, boa tarde, boa noite, nerds. Aqui é o Oráculo e calma, porque dessa vez certamente a gente vai voltar pra casa. E aqui é Lisandro Anjos, o Grão-Mestre, e o Vingador carregava o cavalo nas pernas. Vocês vão entender o que eu tô dizendo. Estamos iniciando mais um CoffeeCast, o seu podcast com muita opinião e pouco embasamento. Para você ouvinte, paciência. Pronto, galera, nesse primeiro bloco eu queria convidar os participantes desse CoffeeCast para que a gente possa trazer um pouco sobre a sinopse, sobre a ficha técnica da animação Caverna do Dragão. Esse podcast vai ser dedicado a relembrar, né, trazer um pouquinho de nostalgia para você ouvinte a respeito de uma animação que foi muito famosa na infância da maioria acho que daqueles que estão ouvindo, né? Se você está ouvindo isso, provavelmente você tem alguma relação com essa animação. Mas é uma animação até mais antiga, né, da década de 80, só que o boom no Brasil ocorreu principalmente na década de 90 e eu acho que ela foi exibida ainda no período de 2000. Eu não sei quando foi a última vez que ela foi exibida. Até 2014. É uma animação que ela não é exatamente um primor de animação, ela partilha de muitas características daquelas animações que surgiram naquela época, repetição de frames, né? As ilustrações não eram ilustrações tão boas, até porque a técnica de animação era uma coisa muito cara também, diferente do que a gente tem hoje. No entanto, é uma animação que cativou muito o público. A gente vai tentar entender o porquê dessa animação cativar tanto as pessoas. Vale lembrar que o sucesso dela principalmente foi no Brasil, né? Ela não teve tanta repercussão fora do Brasil. Mas tentar rememorar aqui algumas coisas que a gente achou legal, debater um pouco sobre os personagens, sobre o enredo. E convido vocês a fazer essa ficha técnica para o ouvinte. Alguma curiosidade, alguma informação que vocês acham que seja relevante sobre a origem da animação Caverna do Dragão? Teve começo, mas não teve fim. Sim, essa é uma informação essencial. Relevante, muito relevante. Relevante, eu concordo. Talvez o hype todo de Caverna do Dragão seja em cima de que nunca teve final e surgiu milhares de teorias sobre esse possível final de Caverna do Dragão. Acho que a Camila, nossa Harley Quinn, vai depois falar um pouco sobre isso também. Só que eu queria saber de vocês pesquisaram alguma coisa sobre a origem de Caverna do Dragão? Assim, produtora, quem são os nomes por trás? Façam essa ficha técnica para o nosso ouvinte. Eu ouvi dizer que se chamava Dungeons & Dragons e que tinha referência ao famoso jogo RPG. Realmente a série, né, ela é vinda do lado RPG e os fundadores eram o Dan Smart, né, o Kevin Paul Quatts e também o Mark Evanier, que eram os fundadores aí que fizeram essa série ser tão famosa, né? A série também ela possui 27 episódios em 3 temporadas, certo? Só que aqui no Brasil foi um pouco complicado porque foi difícil eles fazerem a segunda temporada, porque
coisas de contrato, etc, né? Foi complicado também porque você tinha que assistir o programa da Xuxa, né? Pra poder passar. Não, olha, não cuspa no prato que você comeu. A Xuxa fez a infância de muita gente. Não fez a minha. E pela... Não, você é um ser humano chato. Nem a minha. E Os diferentões aqui. Tirando os diferentões, né? A geração dos diferentões, a maioria das pessoas assistiu Xuxa, ou pelo menos TV Globinho, ou pelo menos TV Colosso. E todos eles exibiram o Caverna do Dragão. a primeira vez que apareceu o Caverna do Dragão na TV brasileira foi em 1986, no Show da Xuxa. Show da Xuxa, né? Eu não sei se é esse que ela aparecia vindo num disco voador, Isso, né? Gente, isso. Os anos 90 era muito... Muito... Os anos 80, anos 90 era muito psicodélico, Era, né? e muito... A gente sobreviveu aos anos 90, somos vitoriosos por isso. Eu queria trazer informações, eu não sei se foi dito aqui, né? Complementares. A série é uma série de animação coproduzida pela Marvel Productions. Isso. Então, né, tem o dedo da Marvel. A TSR, pra maioria que não conhece, a TSR é a portadora dos direitos autorais da série de jogos de RPG do Dungeons & Dragons. Na época do lançamento da animação, na década de 80, a edição de Dungeons & Dragons estava sendo lançada era o Advanced Dungeons & Dragons, que é mais conhecido pelos fãs como a terceira edição. Né, a terceira edição do jogo já tinha tido versões anteriores. Era uma época que o jogo estava se popularizando muito nos Estados Unidos e ganhou uma série animada baseada na mitologia de Dungeons & Dragons. Alguns vão dizer que é no cenário de Greyhawk. Isso. Pra quem não conhece Dungeons & Dragons, é um jogo de RPG, jogo de interpretação de papéis, no plural, onde a pessoa interpreta personagens, né, e através de uma mecânica de jogada de dados, ela define as ações dos personagens. Pra que você tenha mais curiosidade. E não é jogo demoníaco. E não é jogo do demônio, né? Não é. A terceira parceria pra produção é a Toei Animation, né? A Toei, que também é muito famosa pela produção Dragon Ball Z, Cavaleiro do Zodíaco. desse tipo de animação, tá? Queria ressaltar aqui, começar já fazendo uma pergunta. Caverna do Dragão é animação ou é anime? Animação, mano. Anime não é desenho japonês, não. Porque eu tava olhando na ficha técnica e ela é produzida Também por japoneses. no Japão. Isso. Pois é, ela é produzida pela Toei, mas assim, os personagens delas, elas não são orientais, né? Sim, não são. Orientais, ocidentais somos nós. São europeus, na verdade, né? São europeus, americanos, eu não sei. Então eu não acho que seja um anime. Legal, vou levantar uma discussão interessante aqui, né? Vamos dar um adendo. Até onde se limita o que é anime e o que é animação? Qual é o grande diferencial? É cultural? Quer dizer, se a animação foi feita no Japão ou por um japonês, é anime? Se for feito nos Estados Unidos, aí no caso é o quê? A gente tem uma animação bem interessante da DC e da Marvel que tá rolando agora, dos Vingadores e da Liga da Justiça, que tem muito parecido com animação, né? Com animação, perdão, Tem traços que lembram... Tem traços que lembram animes. Mas aí, é animação ou é anime? Porque é muito parecido. E hoje em dia essas fronteiras têm sido quebradas, né? Tem cada vez mais ilustradores japoneses trabalhando em obras ocidentais e cada vez mais... Eu fico feliz que essas fronteiras tenham sido quebradas porque o Trump tá querendo levantar um muro lá no México, mas aí outros muros estão sendo derrubados. Sim, eu concordo. E, assim, eu não tenho essa resposta. Seria bacana o Andy aqui, né? O nosso mestre, o nosso Mago Supremo, ou o Leon Harf, que são nossos especialistas em animes. Talvez o Gabriel também. Mas, assim, de minha expectativa, uma percepção, uma opinião, na verdade, eu acredito que tem mais a ver com a estética, mais do que o lugar que foi produzido. Não sei, posso estar errado, o ouvinte que souber essa resposta, por favor, me corrija. Mas a minha percepção é que o anime, ele tem toda uma estrutura estética e cultural na produção, basicamente que é diferente. No Japão. Não, mas eu acho que se os traços forem os mesmos, né, e a representação cultural for a mesma, mesmo que seja produzido nos Estados Unidos, poderia ser anime. Nesse caso, por exemplo, você está dizendo que Caverna do Dragão é animação, mas foi produzido no Japão. E aí? Está sendo produzido animes também por japoneses, China, né, na verdade. Na China, no caso, são os mesmos traços. Tem ilustradores, né, na verdade, no Caverna do Dragão, assim, parte da produção é japonesa. Não vamos dizer que é toda japonesa, é uma parceria. Mas, de qualquer forma, a discussão acaba nem sendo essa. I am Dungeon Master, your guide in the realm of Dungeons and Dragons. Queria convidar um de vocês a fazer pra gente uma sinopse de Caverna do Dragão. Caverna do Dragão é uma animação que fala de quê? E eu vou convidar a Harley Quinn para o microfone para sua estreia no Coffee Cast. Vamos lá. Tô muito ansioso para ouvir a voz da... Pronto, Caverna do Dragão, ele tem 6 crianças, praticamente, né? O mais novo tem 10 anos. Eles estão brincando no parque de diversão e acontece um acidente que eles entram em outra dimensão.
Eles entram numa montanha-russa chamada Dungeons and Dragons. Né? Correto, isso mesmo. Eles entram na montanha-russa. Qual é o nome da montanha-russa? Dungeons and Dragons. Ah, tá certo. E eles vão parar em outra dimensão. E nessa dimensão, eles recebem, né, armas que seriam o escudo, a capa... Um arco e flecha lá, amarelo. Um tacape. Isso, tacape, E o bastão. né? Ainda recebe de presente um unicórnio, que é a Uni. Não, a unicórnio, ela tava lá do nada. Ao receberem essas armas, né, aparece o mestre do mago, que cede essas armas para eles, né? E eles começam a lutar contra o Vingador, né? O Vingador é o vilão da história, que muitos dizem que pode ser o vilão ou não, né? Claro que é. Não, muitos dizem que pode ser Tem também o vários mestre boatos, dos magos. né? Dizer que... Ah, não sei. Não é só aqueles caras que têm cara de sapo ou aqueles crocodilos ou dragões. Não. O Vingador também é um vilão, meu filho. Que o Vingador quer ter posse das armas, né, dos meninos, para ele poder dominar, se eu estiver enganado, o reino. Então é isso, resumo básico sobre Caverna do Dragão, algumas informações técnicas e a sinopse com a inauguração da nossa participante, Harley Quinn, né? Pessoalmente, nos meus 5 anos de podcast, ouvindo podcast, na verdade, eu nunca vi uma sinopse tão bem estruturada, bem elaborada, tão bem criada. Eu tô aqui arrepiado. Essa propina. Gente, é porque ele é o meu babão, viu? Não acredito. Então a gente pode prosseguir para o próximo bloco, onde a gente começa de fato a adentrar nos elementos que compõem essa obra, né, Caverna do Dragão, essa animação da década de 80. A gente vai poder falar então no próximo bloco sobre os personagens e alguns episódios, algumas coisas que a gente acha interessante. I am Dungeon Master, your guide in the realm of Dungeons and Dragons. Então a gente inicia agora o segundo bloco, onde a gente vai de fato entrar na obra Caverna do Dragão, animação. Queria perguntar aqui primeiro, já começar da seguinte pergunta. Todo mundo aqui assistia Caverna do Dragão? Por favor, né? Assistia? Sim. Rob? Com certeza. Jonathan? Sim, eu gostava. Eu também. Então, acho que é unanimidade, né? Aliás, não faria sentido a pessoa estar gravando aqui se não tivesse assistido Caverna do Dragão, né? Então, todo mundo assistia. Eu acho que todo mundo nutre algum tipo de nostalgia, ou pelo menos de repulsa a essa animação. Não sei, vai ser isso particular de cada um. A gente podia fazer o exercício, então, de cada um dos 6 participantes do CoffeeCast falar de um personagem e descrever esse personagem para o ouvinte, tá? Pode ser assim? Pode. Então vamos começar com o nosso querido Sr. Dharma. Qual o personagem que você vai trazer pra gente? Bom, eu vou descrever, eu acho que o personagem que seria mais parecido comigo, porque eu sou muito covarde e cagão. É o Eric. É o Eric. Sim. Eu seria o Eric Quem? fácil ali, cara. O Eric é aquele rapaz lá do grupo que ele tinha uma família rica, se eu não me engano. Ele era bem mimado, assim. Mas ele é o... Qual é o tipo de... Não, ele é um cavaleiro. Ele é o... que seria o cavaleiro, né, no jogo de RPG. No RPG ele seria o paladino, né? Pronto, o paladino, é porque eu nunca joguei. Tô esperando o convite. Valeu, Alexandre? Mas é basicamente isso. Ele pode ser até um covardão que tá doido pra voltar pra casa e pra casa milionária dele, mas quando os amigos dele estão em perigo, ele sempre tá lá pra salvá-los. Qual é a arma dele? É interessante um dizer que escudo. todos eles têm uma arma mágica poderosíssima, que é o plot pelo qual o Vingador, que é o inimigo das tramas, acaba sempre perseguindo eles, né? Eles vão ter uma arma que define eles. A arma do Eric, qual é? É um escudo. E o que esse escudo faz? Protege contra ataques. É um escudo, né? É. Mas ele é tipo, ele protege contra qualquer dano, né? Mas é só se lembrar do Capitão América e pronto. Mesma coisa. Aquele escudo é muito mais que o Capitão América. Eu vi um episódio que surtiu ele segurou uma avalanche de pedras com o escudo. Sim, o do Capitão América também, é adamante. O escudo dele servia tanto pra proteger os amigos quanto pra uma determinada área. Ele protegia. O escudo cria um campo de força. O Capitão América seria esmagado embaixo do escudo, O junto com as pedras. escudo do Eric, ele realmente cria um campo de força que protege o corpo dele todo e pode proteger quem ele quiser. Ele criou tipo uma bolha, né? O problema de todos os personagens é que eles não têm controle absoluto das suas armas, mas são armas bélicas que têm poder de destruição em Menos o massa. escudo, que não é uma arma, né? Não, o escudo não é uma arma, mas funciona como uma arma, né? Pega um escudo desse e taca na cabeça do jogador, o que acontece? Pensando assim. Podemos prosseguir. O nosso estagiário agora vai citar o personagem que Bem, eu vou falar sobre talvez o melhor amigo dele, né? Do Eric, no caso, o Presto, né? Lá, que ele acabou sendo, entre aspas, digamos assim, um mágico, né? Melhor amigo, o cara fazia bullying com o outro. Verdade. Mas só que os melhores amigos, tipo, o Elisandro sempre faz bullying aqui com o Davi, né? Então pronto. Denúncia. E enfim.
Mas, e o mais engraçado dele era que toda mágica que ele fazia nunca dava certo, né? Às vezes dava, né? Era aleatório, né? Não, era assim, ele fazia a mágica, não saía do jeito que ele queria, mas dava certo. Teve até um episódio, não sei se eram lobos ou algo do tipo, assim. Uns animais bem carnívoros, né? Aí ele teve a chance de fazer alguma coisa ali, uma mágica, e olha o que foi que veio. Um bicho de carne, né? E, pausa aqui pra dizer que eu acho que as palavras mágicas do Presto eram as coisas mais interessantes, né? Ele, tipo, eram umas coisas bem bizarras, assim, tipo, abracadabra, que meu inimigo seja pisoteado por uma manada. Eu, tipo assim, o quê, macho? E eu entendo por que não funcionava, né, e cara? um bocado de vaca, sei lá, alguma coisa assim, porque nunca dava certo, né? Sim. E teve esse episódio aí que foi bem bacana, que eu fiquei rindo pra caramba, porque, tipo, tinha nada a ver, né? Podia vir uma espada dali ou algo do tipo. Aí não, mas eu um bicho de carne, né? E ele pegou e jogou, os bichos comeu. Assim. Funcionou, né? E funcionou, né? Mas as mágicas deles são muito hilárias. Então, qual é a arma do Presto? É o próprio chapéu dele, né? Que sai os seus artefatos ali, né? O chapéu Sim. e a imaginação, né? Mas eu acho que a imaginação dele não é muito boa, não sei, né? Porque nunca dá certo as coisas. Mas ele é bem legal. Pocos. Ele é bem engraçado. Sim, é interessante aqui só dizer também que o Presto, o nome dele não é Presto. Presto é apelido, né? Isso. O nome original do personagem é Albert. Seguindo aqui na nossa sequência, a nossa Harley Quinn vai apresentar a personagem dela. Qual seria? Bom, gente, eu fiquei com a Sheila, que é aquela menina doce, meiga, que sempre tá ali pra ajudar o grupo. Então ela é considerada a menina que sempre tá ali pra ajudar, pra servir. Ela entendeu? seria de que tipo de escalas num jogo de RPG? Ela seria... A ladra, né? Isso, e a espiã. Até porque o intuito, o poder dela, que seria a capa, o intuito é não só ela fugir de certas situações, né, que é considerado perigosas, e sim também ela adentrar em algum local. Ela roubou a capa de invisibilidade do Harry Potter, né? Basicamente. Né? Basicamente porque Harry Potter vem depois, né? J.K. Rowling, você estava plagiando? Na verdade, assim, eu vi em algum lugar que ela faz uma alusão ao anel do Bilbo. É mesmo, realmente. Aí lembrando, né, gente, que ela tem um irmão, que é o Bob, que é o menino chorão. Que vão apresentar depois. Nosso oráculo. No caso, ele é o menino chorão e valente, né? Cara, é um porre aquele menino. Eu tinha jogado ele no primeiro post que eu tinha Ele assistido. é o Bambam que saiu dos Flintstones, né? Um porre é a Uni, não vem. Com certeza. De matar aquele animal. O oráculo agora pra trazer pra gente o personagem dele. Qual seria? O Bob é um personagem infantil, no caso não chegou à puberdade ainda, acredito eu. Ele representa um bárbaro, né? Usa o catap como arma. É catap o nome? Takap como arma. E é um pouquinho temperamental por ser uma criança, né? É uma criança que tá exposta a todo aquele estresse de todo dia ter que sobreviver a uma ameaça diferente. Então ele, no caso, ele às vezes é um pouco temperamental. Ele às vezes ele tem uma personalidade ainda totalmente formada. Eu vou falar do Hank. O Hank, pra todo mundo, ele é o arqueiro, mas no RPG é praticamente como se fosse um ranger, eu acho. Na história ele tem 15 anos de idade. E não parece, né, cara? Pois é. Eu achava que era um adulto. Aí quando eu vi que eu fui pesquisar, esse cara tem 15 anos. Nem fudendo. Pois é. E vale ressaltar também que ele se sente no dever de liderar a equipe. Tanto que em vários episódios a galera comenta: Hank, faça alguma coisa, você é o líder. E o maior medo dele em si é não saber liderar a equipe. Mas eu acho que é uma função que ele acerta até de certa forma bem, né? Com a ajuda de todos, claro. Acho legal falar do Hank também, que ele é o estereótipo do quarterback, né, norte-americano, que é muito comum nessas construções dos Estados Unidos. Eles têm sempre aquele personagem, né, louro, bombadinho, que é o líder, que é tipo o namorado da líder de torcida, aquele certinho, estilo Capitão América. Ele tem todo esse negócio, todo esse estereótipo, todo esse arquétipo. E todos eles são arquétipos, na verdade, né, são bem estereotipados. Pra mim sobrou uma das personagens que eu acho mais interessantes, a Diana. Ela é uma acrobata. E em Dungeons & Dragons, na versão 3.5 em diante, ela seria a classe monge. Mas como na época do surgimento da animação não existia essa classe dentro do jogo, ela foi definida como ladina acrobata, né? Que seria uma variação do ladino, só que ela usa de acrobacia para poder invadir alguns espaços. A arma dela é o bastão, né? Não, bastão, tipo do Goku. Bastão que cresce e diminui. Eu nem falei do arco do Hank.
Eu acho que é a arma mais apelona de todas. É aquela. Faz esse barulho maneiro, né? Enfim, eu acho legal que a Diana, ela compõe o núcleo feminino da animação e é a única personagem negra também da animação. Eu acho interessante pautar isso. Eu acho que a Caverna do Dragão sofre de uma deficiência muito grande, que é das suas personagens femininas serem geralmente colocadas em segundo plano. Eu acho a Diana até mais proativa do que a Sheila, apesar de muitas vezes as pessoas se identificarem mais com a Sheila. Mas a Sheila era mais aquele tipo donzela em perigo. Eu acho a Diana mais autossuficiente. A Diana é muito mais foda. Muito mais autossuficiente, ela vai Tava mais no nível do Hank ou até mais. Sim, eu diria que sim. E o bastão dela é quase que indestrutível também, que nem o Acho que todas as armas deles são, né? Mas na história conta em si que o tacape do Hank, do Bob, e o bastão da Diana são os que conseguem se reconstruir. Tem isso, né? Eles se reconstroem, né? Então, essa é a definição dos personagens que a gente tem, e a gente pode então começar a entrar na animação. Antes de seguir, eu queria... Faltam 2 personagens, né? Assim, bem conhecidos. Então, por favor, pode falar. Mestre dos Magos e o Vingador. E a Uni. E a Uni. Foda-se a Uni, cara. Vamos começar por aqui. A Uni é um personagem importante. As pessoas não saem dali. Ela é bem importante, cara. Ela é bem importante. Peraí, calma aí. Antes de a gente seguir, a gente apresentou os personagens. Eu queria que vocês... Ridiculamente importante, mas importante. Entendeu? Porque se fosse eu... lá, naquele contexto, com os meus amigos aqui de mesa, lá, tendo que enfrentar perigos, Diamante, Vingador, Diaba 4, e tivesse a oportunidade de voltar pra minha casa, eu dava um chute na Oni e deixava a Oni lá, entendeu? Ou na primeira oportunidade, se faltasse um almoço, a Oni, vinha cá, Oni, né? Você tá bem gordinho, né? Eu digo mais, eu faria pior, disse assim, eu vou ali fazer a vigília. Oni, vamos comigo? Gente, ela se perdeu. Cadê a Uni? Não voltou. Porque a demônia só serve pra prender eles no mundo. Mas eu queria falar assim, antes de a gente seguir, a gente apresentou os personagens. Eu queria que vocês falassem só uma coisa. Qual é o personagem que vocês se identificariam? Eu já falei o meu, né? O Eric e o covarde. Davi seria o Eric. Você, Rob, quem você seria? Pode repetir também. Presto, né? Só faz besteira, então. Você seria o Presto. Mas o Presto é inteligente, mano. Tá certo, pois é. Você, Camila. Acho que é a Uni. Não faz nada, né? Faz só... Ela faz só atrapalhar, pô. Faz Gente, berrar. Vai berrar. Você, Oráculo. Que não tá se subestimando demais. O Vingador, cara. Eu gosto do Vingador. O Vingador é um personagem que... É o mais denso, eu compro, né? A motivação do Vingador. Entendeu? Seus donos! Pra mim ele não é esse vilão que dizem não, né? Por trás daquele coração frio, bate, pulsa alguma coisa, né? Eu acho que ele faz sentido pra mim. Hitchhacker. Eu acho que seria o Bob. É muito possível mesmo, assim, meio bárbaro. Ia ser outro que no dia seguinte, vamos fazer uma vigília, Bob. Eu não me identifico. Gente, o Bob foi atrás da Uni. Eu não me identifico com o Bob. Eu ia dizer o Bob porque eu também sou baixinho e às vezes sou temperamental, mas eu tô fazendo terapia. Mas é porque com aquele catap ali, cara, tacap. Qualquer raiva que eu tivesse, eu não sei o que eu ia fazer, entendeu? É uma arma que não sei, cara, destrói qualquer coisa de qualquer forma muito fácil, muito simples. Na minha mão não ia servir, entendeu? Sim. Talvez aquele cavalo do Vingador. Cavalo irado, né? Mas que voa, né? Isso é foda. Mas não, o cavalo não voa, é o Vingador que leva nas pernas, assim, ele prega assim, ó. Porque o cavalo... isso é legal de se dizer, né? O Vingador tem asa e quem voa é o cavalo, mano. O cavalo dá mais medo que o Vingador. É verdade, né? Mas o Vingador é o quê? Ele é um cara de um chifre só, que usa um capacete vermelho, tem asa, a cara branca e o nariz do Michael Jackson. Como é que eu vou Michael Jackson usa vestido. E usa vestido. Cara, a irmã dele é linda. A irmã dele é muito bonita, cara, do Vingador. Irmã? Ela tem uma irmã. Enfim, já a gente entra nessa parte. Não presta igual ele. Mas... O meu personagem, que eu diria, eu gosto muito do Eric, é o meu personagem favorito, mas eu diria... É a sombra lá do Vingador. É o Presto, cara. É o Presto. Cara de nerd. Ele parece contigo mesmo, Elisandro. Não sei. É o Presto, cara. Todo desestruturado da vida. Mas, seguinte, então, vai, diz que você Eu também sou fã do Eric, eu gosto muito do Eric, eu acho um dos personagens mais interessantes da série. Pra mim é o mais interessante. Mas eu não me identifico com ele. Ninguém. Ele é chato, só o Davi. Então, prosseguindo. Falando do elenco de vilões que a gente tem. A gente vai ter o Vingador, Demônio das Sombras, o Demônio das Sombras, que serve a ele, e... Tiamat. Tiamat, que é uma fêmea, né? É uma fêmea, mas a voz
parece uma voz masculina. É porque, no caso, Tá rouca. é do... Não, não. É por causa lá do anime, né? Ou da animação, enfim. Da dublagem, né? É, porque... Uma dúvida, a Caverna do Dragão, que é o brinquedo, né? Que justamente o que aparece logo no começo da série, apresentando, aquela cabeça em cima é do Tiamat? Eu nem prestei atenção. Vocês não prestaram atenção? Eu acho, não sei. Eu acho, não sei, que ok. não. Eu acho que não, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que é, sabe, porque eu dei uma pesquisada, assim, bem de leve, que aquelas 5 cabeças da Tiamat representavam cada dragão de alguma coisa assim do mundo lá. A Tiamat é interessante, então, já que você tocou nesse ponto. Tiamat é o nome de uma divindade. Ele é um deus do universo do... Deusa. Uma deusa do universo de Dungeons and Dragons, onde a animação foi inspirada. Tem vários deuses, por uma opção dos criadores, eles não quiseram retratar isso porque eles tiveram medo disso causar uma repercussão negativa no público. Tem uma animação que tinha outros deuses. A gente está falando de um público que era extremamente católico, norte-americano, né? Então eles não quiseram estar nessa polêmica, excluíram todas as divindades, mantiveram só a Tiamat, que em momento algum é mencionado que ela é uma deusa dentro do jogo, né? Dentro da animação. A Tiamat, ela representa, no universo de Dungeons & Dragons, principalmente no cenário de Dragonlance, a gente vai ter 2 divindades, e uma delas é a divindade Taquises, que é justamente a Tiamat. É uma dragoa de 5 cabeças, porque vão ter 2 tipos de dragão. São os dragões bons, que são metálicos, e os dragões malignos, que são os cromáticos, são baseados em cores. Os metálicos vão ser dragão de ouro, de prata, de ferro, de cobre... Não, de ferro não tem. De cobre, de platão, Platão? de latão. E a gente vai ter, do lado dos dragões cromáticos, que seria uma versão maligna dos dragões, a gente vai ter os dragões vermelhos, que cospem fogo, os dragões azuis, que cospem eletricidade, os dragões verdes, que cospem um gás venenoso, os dragões negros, que cospem ácido, e os dragões brancos, que cospem gelo, que são justamente as cabeças do Tiamat, né, da Tiamat, e o tipo de elemento de raio que ela solta. Na animação, ela tem isso aí que você falou, né? Tem várias cabeças, várias formas, várias cores, enfim. Mas eu tinha visto lá no mangá que, no caso, ela é como se fosse toda verde. É o corpo, né? Não tem Enfim, pois é. Tem a revista, né? Digamos assim. HQ, Tem aí, pronto, isso. Não é o mangá, é o HQ. E ela tem só a cor verde. Por isso que eu tô te perguntando, porque assim. É no quadrinho, né, que saiu no Hacken. Isso. Trazendo então um pouco pra dentro da animação já. Eu queria de vocês, então. Comentem o que vocês acham. Como vocês acham que se desenrola a animação. O primeiro episódio começa eles... Eu reassisti hoje enquanto almoçava e eu não lembrava que o primeiro episódio fosse deles encontrando com o Merlin. Eu achava que era eles no começo entrando no parque Sim. e caindo lá no reino e encontrando com o Mestre dos Magos, mas não é assim. Ele já começa, sei lá, na ação, ele subindo uma montanha, já com o Mestre dos Magos, aparece a inútil da Uni e a Tiamat atrás. A Uni, que é um cabrito, né? Eu acho que ela é um Não demônio. entendi. Até hoje eu não entendi por que... É um unicórnio, cara. Eu sei que é um unicórnio, Unicórnio- cara. Eu não entendi porque ela berra. Unicórnio faz cruzou o com cabelo. balido de uma cabra. E não som de um cavalo, É um relincho. cruzamento, é um... É um cabralo, Não, tem um nome. É. Mestiço, é um mestiço. um mestiço. Tudo bem. Ela fugindo do Tiamat, né? No Isso, primeiro episódio. Isso. Pergunta que não quer calar. Por que diabos o Tiamat queria pegar a Uni? Tava incomunada, tava lá tava Aí aparece um combinado, personagem- era o personagem combinado com o Tiamat. Que é essencial. Mestre dos Magos? Mestre dos Magos. E ele vai cedendo as armas para os personagens, né? Não, ele já tem na hora. Mas ele vai meio que indicando, né? É isso, de acordo com o episódio, talvez. Situando aqui, a gente vai ter os personagens como baseados em classes de RPG. É interessante pensar também que o próprio Mestre dos Magos, ele é o mestre Sim. do jogo. Ele é o narrador do jogo, né? Ele seria o paralelo do narrador do jogo de RPG. Que a tradução, no original ele é Master, Dungeon Master, o mestre da masmorra, o mestre das cavernas, o mestre dos calabouços. E foi traduzido pra cá como Mestre dos Magos, não sei porquê. Acho que é porque ele usa aquele roupa vermelha, é um mago. E outra, né, um caso bem interessante é que quando ele aparece, ele sempre faz assim meio que uns códigos, né? Aí os caras ficam, poxa, o que é que ele tá falando? Aí ele, não, eu vou perguntar, sim, isso aí quer dizer o quê? Ele pega e Some, some. né? É Do tipo nada. orientador no TCC, o Isso. pessoal diz. Enigmático. Ele chega lá e diz assim: façam seu TCC na primeira luz da alvorada. Aí você, mais orientador aí, cadê o orientador? Não tem, morreu. Para o mundo real, o Mestre dos Magos ia ser o nosso orientador, né? A Caverna do Dragão pode ser um paralelo pra universidade. Com certeza. As pessoas acham que vão sair, mas... Sim, a US.
A OS, recentemente eu vi como é que se diz? A formatura dos novos alunos, né? Aí era a foto que tinha lá, era uma foto do desenho do Caverna do Dragão, deles olhando um portal com o mundo Pra deles, sair, né? Aí era justamente assim, o final do semestre desses novos alunos de psicologia que finalmente estavam terminando depois de 1 milhão de greves, né? Sim. Então praticamente a UES é a Caverna do Dragão ali, né? É, sim. Fazendo mais um paralelo, eu trabalhei em call center durante um tempo e tinha um supervisor que toda a vida que a gente ia tirar dúvidas, ele não tava lá, a gente chamava ele de Mestre dos Magos. O Mestre dos Magos, ele é um ícone, tá? Pra esse tipo de coisa. I am Dungeon Master, your guide in the realm of Dungeons and Dragons. Prosseguindo, então, vamos falar... então, entrando agora, de fato, no anime, né? Na animação Caverna do Dragão. Quais são... Como se decorreram os episódios? Quais são os episódios mais memoráveis na cabeça de vocês? Eu queria que vocês lembrassem. Quais são os falar um episódios... pouco do enredo, né, cara? A gente falou no começo, né? Do enredo, de como funciona, de como ele trajeta. Se vocês compram a história do Caverna do Dragão, se vocês compram... Mas a Camila já não fez a ideia... Não, se vocês compram, eu quero saber dos casts, se vocês... Então faça essa pergunta no microfone. Não, eu gostaria de saber de vocês, se vocês compram a ideia da Caverna do Dragão, do roteiro, da aventura em si, né? Você tem ali os personagens estereotipados, que eu acho bem interessante. Faltou ser personagens mais étnicos em relação à etnia. Eu achei que faltou essa diferença, entendeu? Tem um japonesinho ali, já que os japoneses estavam na produção, tem um japonês ali, tem um chinês, tem um mexicano. Porque eu acho que beleza, tem a Toei lá produzindo, mas os outros 2 estúdios eu acho que eram americanos. A Marvel, né? A própria Marvel, TSR. Eu acho. Então, com certeza, eles eram estúdios americanos e eles tinham um poder maior do controle criativo. Então, eu acho que eles barraram. E a década de 80 e década de 90 era muito difícil. Não havia uma preocupação muito grande com representatividade. Eu concordo com você, Jonathan. Não, representatividade não, no caso, de forma objetiva, né? Porque ficou muito objetivo a questão dos personagens serem totalmente europeus, doidinhos, dos olhos claros. Até a Diana, que representaria, no caso, uma afro, ela tem um olho claro e ela tem um pigmento na pele dela, quase que... Parece que ela vai visionar o Michael Jackson a qualquer momento. Eu nunca entendi, assim, porque o desenho da Diana, e aí eu posso estar problematizando em cima do vento, demonstra uma mulher seminua e selvagem, né? De novo, você pega a mulher negra, cara, e sexualiza ela. Ela usa um biquíni de pelos. Seria preconceito velado isso? E a própria Sheila, que é a outra personagem, ela tá até mais vestida, mas ela tá mais fetichizada também. Os homens não tão seminus. Só o Bob, que o Bob... Coitado. Mas eu acho que a roupa do Bob parece muito usa uma mini saia. Gente, assim, não tem propósito aquela mini saia, sabe? Ela é fetichizada, mas essas personagens femininas são fetichizadas, assim, na década de 90, na década de 80 isso era comum. Não vou dizer que não é. Ainda é. E cara, os personagens masculinos, eles não têm isso. Todos eles estão... Você pode observar que todos eles estão completamente vestidos, né? Com exceção do demônio do Bob, que que ninguém suporta. Porque o Bob é uma criança, né? É um bárbaro, né? No caso, eu acho que se eu colocasse um bárbaro com uma armadura de um paradino, não ia ter sentido. Você tá dizendo que não suporta criança? Não. Eu já fui criança, já me suportei tanto. Eu não suporto o Bob, especificamente, né? Eu também acho eu queria saber de vocês, o que vocês acham do enredo, do roteiro, da aventura em si, né? Tem aí um grupo de crianças, né? Lidando com problemas, lidando com questões e dilemas que provavelmente nem adultos saberiam lidar com aquilo, né? Se você pega personagens, indivíduos de um mundo que tem ali uma ciência, uma razão, joga dentro de outro mundo que não tem ciência, não tem razão, não tem lógica, e todos os dias eles têm que sobreviver a ataques, têm que sobreviver a ataques de predadores, ataques de inimigos, no caso, né? Contra a vida deles, para ceifar a vida deles, e eles sabem lidar, eles lidam de alguma forma, o grupo se mantém unido, e eles vão lidando com isso, tentando buscar, ao mesmo tempo, o caminho de volta para casa. Então, o que eu quero saber dos casts é o que eles acham dessa história. Por que eles gostam, por que vocês gostam dessa história, porque vocês acham que o público gosta, tá, né? E se vocês já viram com referência também no universo pop. A priori eu não comprava a ideia. No começo, assim, antes de conhecer RPG, eu achava a história legal, era um desenho animado, gostava de assistir desenho animado e tal, mas achava um pouco estranho, até mesmo por não conhecer.
A partir do momento que eu comecei a conhecer D&D, que eu achava que era alguma coisa que fazia falta na minha vida, RPG é uma coisa muito bacana de se jogar. E quando eu conheci a ideia do Dungeons & Dragons, do Caverna do Dragão, se tornou mais clara e mais acessível. De certa forma, ficou bem aceitável as ideias de eles tentarem sempre voltar para o plano deles de origem, mas sempre ficar preso por conta da Oni, né? Não, eu quando assistia, eu não parava assim pra pensar se era estranho ou não. Eu deixava levar, ó, cara. Eu só ficava puto mesmo porque o Mestre dos Magos é um tremendo filho da puta mesmo. Nem sempre, a gente tá se perdendo muito a questão da Oni, mas nem sempre, no caso. A Oni pode-se dizer que 25% das vezes a Oni estava ali presente. A Oni estava ali presente em relação às pessoas irem ou não de volta pra casa. Queria trazer de vocês, assim, que a gente citasse alguns episódios que vocês acham que são relevantes da gente lembrar. Convidar aqui o Rob pra lembrar algum. Qual um episódio que você lembra, Rob, de Caverna do Dragão? Podemos dizer aquele lá que eu tinha falado, lá do Presto, né? Que foi, assim, o mais interessante pra mim porque a parte foi mais engraçada, né? Aquele episódio onde que eu acho que, além do Tiamat, eles estavam sendo perseguidos por outro monstro também. E, enfim, foi essa aí, né? Teve a outra também que foi quase lá o finalzinho, já do último episódio, onde que eles estavam já quase chegando. Aí o que foi que aconteceu? A Oni chegou e... Aí pronto, eles ficaram novamente, né? E, enfim, E é isso. Eu acho que o pessoal aqui tem mais episódios legais e tal, bacanas. Eu queria que vocês falassem também. Um episódio que eu achei bacana, que eu lembro agora, é os que o Eric acaba se transformando em alguma outra coisa. Num sapo. Teve um episódio que ele foi o próprio Mestre dos Magos, né? Sim, esses episódios foram bem bacanas. Ele tava cansado do Mestre dos Magos, sempre me dá uma resposta nada a ver. Aí o Mestre dos Magos, então toma esse bucho pra ti. Aí, vai, seja o Mestre dos Magos aí, né? Eu acho que teve um outro episódio também, eu não sei se foi o Vingador, né? Eu não sei. Mas ele se fez de Mestre dos Magos, né? Não sei qual foi o personagem, mas ele se fez de Mestre dos Magos. Um personagem, eu não sei se foi o Vingador, enfim. Mas toda a equipe, achando que era ele, né? Acabou indo pro caminho errado, né? E teve a parte lá no final, eu acho que foi o Mestre dos Magos do mal contra o verdadeiro Mestre dos Magos lutando entre si. Eu não lembro não desse episódio. O que eu me lembro do Vingador se passando por Mestre dos Magos era um episódio justamente que eu revi hoje, que é o primeiro, que é quando eles vão encontrar o Merlin, né? Porque eles tentam encontrar uma saída pra casa e na verdade o Merlin era o Vingador, a história todinha. Mas tem esse episódio também que tu falou, né? Harley Quinn, Oráculo. O episódio que eu mais gostei, no caso, teve um episódio do Eric, que o Eric se tornou o Mestre dos Magos. Eu achei esse episódio foda, porque fala muito sobre o caráter do personagem, né? Agora, um episódio que eu achei mais interessante, mais legal, foi o episódio que todos conseguiram vencer o Vingador, que eles foram pra outra dimensão, que foi o Cemitério dos Dragões, e lá no Cemitério dos Dragões as armas podem alcançar o ápice, né? Eles conseguem... Elas se recarregam. Exatamente. Eles conseguem utilizar as armas com toda a sua potência. E eles conseguiram levar o Vingador pra lá, de alguma forma, eles persuadiram, manipularam, não sei o que foi, não me lembro muito bem o que aconteceu, mas eu sei que lá eles se encontraram, lá eles travaram uma batalha, o Vingador... até fazem combinação com a própria Tiamat pra tentar derrotar o Vingador, e a Tiamat informa que os equipamentos deles têm força suficiente pra derrotar os Vingadores. Ou o Vingador. Vingadores, né, mano? Sim, aí no caso, eles conseguem vencer, eles conseguem encurralar o Vingador e no último momento, onde seria no caso que o Eric daria... o arqueiro daria o golpe final, né? E no caso ele teve misericórdia. Ali tem uma questão moral bem interessante, porque o personagem, ele tem uma ética moral de matar ou não matar, e tem essa política de não matar, né? E no caso ele não ia se submeter, mesmo que o Vingador tentasse matar eles ou impedisse eles de voltar para casa. Eles estavam muito frustrados em relação a isso. Ele não ia deixar de lado não ia dispensar o seu senso moral, a sua ética, no caso moral, de não matar por conta disso, entendeu? Então no caso ele só quis mostrar pro Vingador que eles poderiam, no caso,
tinham vencido o Vingador e poderiam vencer o Vingador a qualquer momento que eles quisessem. E até eles provaram isso pro Vingador acho que eu acho esse episódio legal porque eles estão de saco cheio, né? E eles dizem assim, quer saber? Vamos matar o Vingador, né? É uma decisão ética, né? É um episódio que fala muito dessa questão ética mesmo de vamos matar o Vingador. Eles tomam essa decisão em grupo, né? Sim. Eu não sei nem de quem é a sugestão de levar até o Vingador. Tem um episódio também que é a cidade que é, sei lá, o Templo dos Ossos, é uma coisa assim que eles levam lá pro... Acho que é pra recarregar as armas, é justamente esse. Acho que é um dos primeiros episódios, né? Geralmente é um cemitério, né? Sendo bem franco, né? O Mestre dos Magos é um tremendo de um otário, né? Assim, ele fica prendendo a galera ali dentro daquele ambiente. E o que ele queria era só que a galera recarregasse as armas pra ele. Vocês se ligaram disso, né? Ele entregou as armas descarregadas. E depois que a galera foi lá e carregou, tipo assim... Deixa as armas, deixem as armas aqui que eu cuido delas. Vamos embora. Harlequin, qual é o episódio que você achou legal? Pronto, aqui, que me veio na memória agora foi um episódio que eles encontraram a passagem, né, o portal, pra voltarem para casa, a terra deles. Só que mais uma vez... Tem uns 20 desse, né? Não, mas... Não, tem? Eu não me recordo que me deu agora. Quase todos, né? Foi mas o que qual foi realmente específico? a Uni, ela atrapalhou e o Bob muito sentimental, né? Cagou ficou o pau. chorando. Mas como é que foi esse chorando. portal que eles acharam? Não me recordo, era uma escadaria. Eu lembro bem que era uma escadaria, entendeu? E que eles já estavam subindo, né? A maioria do grupo já estava indo adiante do portal. O Eric já tava sendo um dos primeiros ali. Provavelmente. Aí... Só que aí o do chapéu lá, que eu esqueci o nome dele, o Presto. mago, O Presto, né? Presto. Foi consolar o Bob, né? Dizendo que a Uni não poderia ir, porque ela não ia resistir, né? No outro mundo, e que aquele era o mundo dela. É aquele tipo de episódio que a gente sabe que vai acontecer, porque todos os episódios de Caverna do Dragão tem esse mote, né? É sempre eles chegam à beira de sair e não saem. Chega à beira de sair e não sai. Isso ocorreu várias vezes durante a série, né? Quando eu digo várias vezes, é várias vezes mesmo. Às vezes é um portal atrás de uma cachoeira, às vezes é no final de um castelo, mas sempre acontecia isso, né? Eventualmente. E sempre esse plot, né? Alguma coisa impede que eles vão, e geralmente é a Uni, né? E eu Nessa acho hora que... a Sheila devia dizer tchau, Bob. Eu acho que chama a atenção, Seja feliz de quem com a tá Uni. assistindo é aquela esperança que um dia eles vão, e esse dia nunca chega. E não né? vai chegar, né? Nunca chegou, melhor dizendo, né? Então, se hoje, trazendo no passado, né? Na época que a gente assistia, se hoje eles não foram, a expectativa é que amanhã eles possam ir. Então, acho que é isso que prende a atenção de quem tá assistindo. Eu vou pontuar aqui dois episódios que eu acho interessantes. Tem vários, mas dois principalmente. O primeiro é o que eu mais gosto mesmo, que é um que o Eric vai tirar uma flor e ele vira um sapo, um homem sapo, né, deformado. Aí a galera tem que ir embora. Só que esse também tem esse negócio, a galera acha um portal, acho que é depois uma cachoeira, uma coisa assim, e não vai porque o Eric não vai poder ir porque ele tá com cara de sapo. Né? Aí todo mundo vai ter que deixar o Eric, eles ficam dessa vez porque o Eric tá amaldiçoado. Aí eles voltam pra conseguir uma forma de reverter essa maldição. Inclusive ele encontra toda uma população de homens sapos que tem a cara dele e que adoram ele como tipo um rei, um deus, né? Isso, é verdade. Né? E tem tipo uma profecia de que um dia ele ia aparecer um herói que ia salvar eles, porque eles são covardes, são dominados por um gigante. Não é e tal. nesse episódio que ele acaba se apaixonando pela irmã do Vingador, não? Não sei se é nesse, creio que não. Mas eu acho muito interessante porque esse episódio é um episódio que define muito quem é o personagem do Eric, né? Aliás, ele é o personagem, na minha percepção, que é mais desenvolvido durante toda a trama, né? Os outros são desenvolvidos de forma mais periférica. Ele tem mais dilemas, ele tem mais questões, a gente acaba entendendo mais do Eric. Desculpa, ele é justamente a via cômica também, né? Por isso Sim, é muito mais é trabalhado. Essa questão dele ser trabalhar na questão do caráter do personagem, essa questão dele trabalhar trabalhar o caráter do personagem é justamente para mostrar que o Eric ele é um covarde, ele é chato, mas ele tem um coração honesto. Então, na hora de tomar a decisão certa, ele toma a decisão certa. Sim. Entendeu? Sim, várias vezes ele meio que sacrifica. Precisa estar regido de uma política, ele tem a sua própria política. Nem todo, porque lá no finalzinho mesmo, lá da história, ele acaba fazendo uma decisão errada, onde que o Hank era o que estava certo, mas eu não vou dar spoiler.
Se a gente for falar isso aí no final. Mas é o final do HQ ou da série? A gente vai entrar nessa agora. O segundo episódio que eu ia dizer é o episódio em que eles enfrentam, é o Olho do Observador, esse episódio. Pra mim ele é muito marcante, é um que aparece uma criatura que é um olho gigante, com vários tentáculos com olhos menores, e eles têm que apresentar... E é o tipo de enigma que o Mestre dos Magos dá, né? Tipo assim, a beleza vai matar o observador. Aí no final a beleza era uma rosa que o cara tinha que mostrar pro bicho, aí o bicho derretia feito um saco de bosta. Mas eu gostei desse episódio porque até então eu não tinha sacado que Caverna do Dragão era baseado em Dungeons & Dragons. E quando eu vi o Observador, que é um monstro tradicional de Dungeons & Dragons, é que pra mim caiu a ficha. Isso já muito depois de eu ter assistido pela primeira vez. Eu assisti, eu não sabia nem o que era Dungeons & Dragons. E quando eu assisti esse episódio, já talvez pela segunda ou terceira vez, é que eu identifiquei que a gente estava falando, de fato, de D&D, e ver um observador, que é chamado de Beholder no jogo, que é um dos monstros mais nojentos do Dungeons & Dragons, mais difíceis de se enfrentar, os jogadores, é que eu identifiquei que a gente estava falando do meu jogo favorito. Eu acho que esses são os episódios. Tem um episódio também que chega um cara num avião da Segunda Guerra Mundial, sim, né? É bem legal. Eu acho Mulher bem Maravilha, curioso. isso aí, né? Parecido com o menino, né? Com o plot do Mulher Maravilha, Até com eles se perguntam. o Trevor, Steve Trevor. Eu não me lembro se é eles que se perguntam ou se é eu que me pergunto. Não, mas a guerra não acabou. Mas é porque assim, Aí você... dá a entender que aquele plano, aquele universo que eles estão, traz gente de todos os tempos, né? E de diversos Exatamente, mundos. funciona como se fosse um triângulo da Bermuda, né? Sim. E tem esse episódio, tem um episódio também que eles vão libertar os anões. Tem uma porrada de episódio. Tem um episódio que eles encontram o Vale dos Unicórnios. Tem um outro episódio que eles encontram umas fadas, dragão, enfim, dragonetes. São muitos episódios que eu recomendo para o ouvinte. A gente vai agora, então, avançar para o terceiro bloco, onde a gente vai falar um pouco só sobre o final de Caverna do Dragão. I am Dungeon Master, your guide in the realm of Dungeons and Dragons. A gente inicia, então, o terceiro bloco falando do final que nunca aconteceu de Caverna do Dragão. Eu sei que existem algumas teorias para esse final. A Harley Quinn vai ficar de falar. Algumas teorias sobre esse possível final. E os demais também vão trazer suas contribuições na medida que ela for falando. E assim, é interessante dizer que o final não aconteceu por quê? Porque houve uma briga de direitos autorais entre a TSR e a Marvel. Não era um produto mais interessante para a Marvel fazer, estava muito trabalhoso, muito custoso. Não era uma coisa que fazia tanto sucesso, apesar de fazer um estrondoso sucesso no Brasil. No mercado exterior, isso não era uma coisa muito forte. E tinha uma questão de briga de direitos autorais entre a portadora do direito de Dungeons & Dragons e a produtora. E eles simplesmente decidiram não concluir a animação. E surgiu aí alguns roteiros, alguns boatos de que havia uns fins e até umas teorias bem bizarras na internet. E aí, Camila? Pronto, um dos finais que eu pude pesquisar seria o quê? O Mestre dos Magos, ele é o mesmo que o Vingador, né? Então aí já traduz o porquê que não só a Uni, mas sempre o Mestre dos Magos, da sua forma indireta, ele acabava atrapalhando o grupo, que na verdade ele queria era que os meninos, eles recarregassem as armas para que o Mestre dos Magos pudesse ter, né, acesso às armas. E a outra história era de que eles estavam mortinhos da Silva, né? É correto, gente. No caso, verdade. Assim, é que essa parte dos mortos se inclui no que a Camila está dizendo, entende? Que eles estavam mortos porque eles foram lá para a Montanha Russa, acabaram morrendo e foram para o inferno. E o Vingador e o Mestre dos Magos eram a mesma pessoa. Então quer dizer, o Satanás estava ludibriando-os, fazendo com que eles acreditassem naquela história ali, onde que eles já estavam mortos e não iam pra lugar nenhum. E era por isso que toda a vida... É tipo Lost, né? Isso. E outra, onde que a Tiamat, na verdade, era um anjo. Era um anjo, né? E a Uni, ela era apenas como se fosse ali um... Era espiã do Vingador, que seria realmente... O intuito dela era realmente atrapalhar o grupo. E deu certo, viu? Deu. Isso aí. E tem a outra história, né? No caso aí, essa história aí... Esse é legal que eles estão mortos, é isso, né? Eles morreram lá na Montanha Russa. Passagem. Né? Eles já entraram no reino mortos. Isso. Entendeu? Sem vida, né? Que decrépito, né? Isso aí, quem fez, histórias dizem, né? Que quem fez essa história aí final foi a produtora, só que ela não quis passar.
Porque Entende? era essa loucura toda. Isso. Já no HQ, ou foi lá no HQ, ou foi lá na história mesmo, lá do RPG, onde que teve sim um final, onde que eles foram mesmo, eles viajaram pelo tempo, enfim. Só que teve até um episódio lá, um capítulo, digamos assim, onde que o Vingador estava atrás dele, essas coisas assim do tipo. Como sempre. Não é Não é nada de novo até o aqui. Mestre dos Era Magos, só mais um episódio de Caverna do Dragão. e até, o Mestre então. dos Magos, ele não os ajudaram. E eles ficaram muito decepcionados e tal. Lembrando que o Mestre do Mago não ajudou porque foi um acordo, Isso, né? que do ele fez Vingador que ele fez com o o Mestre Vingador. dos Magos, dizendo porque o Vingador disse que o Mestre dos Magos sempre protegia o grupo. Isso. E o Mestre dos Magos quis fazer com que eles andassem sozinhos, por isso que ele se afastou. E tem até uma parte lá no HQ onde que o Vingador tá dizendo que já tá contando vitória e tal, e o Mestre dos Magos realmente eles já estão aqui, que era num castelo, né? Que estavam subindo, realmente eles estão aqui e tal. E o Vingador chegou lá, teve um episódio lá que o Vingador quis, vocês vão ter que fazer uma coisa pra mim, se vocês fizerem e conseguirem, vocês... Que era pegar a chave. Que no caso é pegar uma chave e jogar ela em um abismo, né? E agora eu não vou me lembrar totalmente quem foram os personagens que foram pro lado do Vingador e o outro que foi pro lado do Mestre dos Magos. Eu sei que o Hank ficou o contrário do Eric. O Eric estava achando que o Vingador... Aí sim, eu vou falar aquela parte que tu falou, Jonathan, em relação que ele podia ser verdadeiro, colocava algum, né? Enfim, aí o Eric pegou a chave, brigou com o Hank porque ele queria jogar e o Hank não deixou. Aí o Hank tinha caído possivelmente no abismo, só que o Eric... Todos acharam que ele caiu. O Eric teve uma crise de consciência e jogou a chave no lugar... No túmulo, né? Onde estava. Não era um túmulo, é que eu esqueci o nome, mas era como se fosse... Também não é um caixão. Faz conta que é uma tumba. Aí ele jogou... Houve-se uma luz branca imensa, assim, e o Vingador transformou-se num homem. Filho do Mestre dos Magos. Ele tinha tirado a chave lá do túmulo, né? E tinha como se fosse uma fechadura e ele, ao invés de jogar, ele acabou voltando e colocando a chave dentro lá da fechadura. Aí o último episódio é isso. Ele tem até a imagem lá do Vingador falando não, né? E ele volta a ser humano, né? Isso. Aí no caso, o Mestre dos Magos é pai do Vingador. Tem uma outra coisa também, que na própria HQ vem dizendo que há um fim, entre aspas, mas na verdade não há um fim. Porque a gente não sabe se eles voltam. Porque o Mestre dos Magos acaba perguntando se eles querem ficar lá ou não. Pronto, acabou. Quer dizer, não tem a resposta deles, né? Então fica essa incógnita aí. Daqueles filmes que te deixam com um nó na cabeça, você não sabe de nada, não entende. Isso, se acabou ou não, enfim. A gente não sabe, mas existe essa incógnita e tem a final, digamos assim, uma final entre aspas, porque a gente não sabe mesmo realmente se eles voltaram, se eles estão mortos, enfim, e é isso. O que fica sugerido é que eles perderam a oportunidade, né, de voltar pra casa, mas se eles quisessem viver outras aventuras e tentar encontrar uma forma de voltar pra casa, no caso é justamente pra não dar um fim, né, dar um final fechado. E vale ressaltar que quando o Eric colocou a chave lá no local, abriu como se fosse uma prisão, que tinham vários, não sei se eram uns anões que tinham lá na Terra, né? Aí eles foram libertos e tal, e a Terra lá naquela época lá ficou feliz para sempre, né? É interessante dizer sobre esse roteiro final, porque é o seguinte, tiveram vários roteiristas, na verdade, que trabalharam com Caverna do Dragão ao longo dos 27 episódios. A série, ela foi cancelada e nunca teve um episódio de fato. Esse aí que a gente tá vendo, esse roteiro que foi ilustrado no HQ, ela foi ilustrado por um brasileiro. O episódio final da série, né, ele foi escrito pelo roteirista Michael Reeves, né, segundo um dos roteiristas, ele foi escrever este episódio. Este episódio não é definitivo, tem gente dizendo aqui que é oficial, não é oficial pelo seguinte, é um dos roteiristas, a gente não sabe se esse era o roteiro que seria aprovado. Para todos os critérios, esse é o episódio que a gente tem acesso, é o roteiro que a gente tem acesso. Seria talvez esse, provavelmente haveria uma ou outra alteração nesse final,
mas o roteiro que ia pra animação seria esse. Ele foi transformado em quadrinhos pelo cartunista brasileiro Reinaldo Rocha, tá? O nome do cartunista é Reinaldo Rocha, e o nome do quadrinho, acho que você encontra na internet, o PDF para ler, é o Requiem, né? Que contaria essa versão final, esse episódio final, com esses traços aí de drama que o Robson, a estagiária, e a Harley Quinn contaram pra gente, de um Vingador sendo o filho, e que no final a missão do grupo, o Mestre dos Magos teria trazido eles pra esse mundo para que eles resgatassem o Vingador. Na verdade, então a trama toda era uma trama de redenção deste personagem maligno, o Vingador. Havia planos também da Toei e da Marvel de produzir uma 4ª temporada. Nessa 4ª temporada, seria eles mais velhos. Eles voltariam pro mundo deles depois dessa treta toda com o Vingador. E anos mais tarde, o Mestre dos Magos voltaria a contatá-los no mundo deles, dizendo, deu uma merda lá, né? E eles teriam que retornar. Algo parecido com o que Crônicas de Nárnia fez com os personagens, né? O Mestre dos Magos ia chegar, estou reunindo uma equipe. Preciso de você. Você já ouviu falar da iniciativa Dungeons and Dragons? Pessoal, tem mais alguma coisa que você acha que seja relevante pra ser dito? Eu gosto de dizer que eu gosto da série sem final. Porque aí se torna eterna. Não tem final. Acaba. Virou muitos creeps, né? Boa. Vira história sem fim, né? Então é isso aí, galera. Valeu. É nóis. Valeu! Vamos só mudar aqui um pouco aqui de assunto, mas vamos voltar já. Mas, tipo assim, Goku, né? Calma. Tá bom, Mudar. tô ouvindo. O Goku, ele sabe voar, né? Depois, né, do Dragon Ball Z, sim. Não, ele sabe voar, mas pra que ele usar a nuvem, então? Não, no Dragon Ball Z ele já não usa mais não, né não? Volta ao Caverna do Dragão, depois a gente faz um tema... Cena pós-créditos que voltar no final. Isso é tudo, pessoal.